Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. Hoje recebendo mais uma vez aqui no nosso plenário, aliás, no nosso estúdio, a vereadora professora Poliana Gama, do PPS. Vereadora, satisfação em recebê-la mais uma vez aqui. Obrigada, Miguel. Satisfação é nossa. Vereadora, vamos falar de expansão urbana. Teve uma audiência pública no dia 6 de abril e a senhora fez vários questionamentos. Foram apresentados relatórios para justificar essa expansão, inclusive expansão Zona Sul. Já teve a aprovação disso em 2013, mas depois teve um termo de ajuste de conduta. Eu queria que, de forma bem didática, como é característica da senhora, a senhora explicasse a situação da expansão urbana na cidade de Taubaté. Há necessidade disso? Bem, da maneira como está sendo apresentado, eu questiono muito. E esse questionamento é desde que começamos essa discussão. Em 2013, como você bem lembrou, nós tivemos o projeto que foi aprovado, a expansão urbana em Taubaté, mesmo com uma série de indagações no plano diretor existente. Essa expansão foi aprovada, sem o meu voto, porque fiz vários questionamentos, dentre eles a questão da regulamentação dessa área expandida. Fato é que vários pontos do que eu apontei foram pontos que geraram esse termo de ajustamento de conduta provocado pelo Ministério Público junto à Prefeitura. Então, o que aconteceu? Diante dessa falta de detalhamento, de regulamentação, o Ministério Público propôs ajustar o que foi feito, suspendendo, então, pedindo a suspensão da lei. O prefeito fez essa suspensão por decreto da expansão e tendo que cumprir com o acordo de fazer a regulamentação. Hoje, o projeto que nós analisamos na Câmara trata dessa regulamentação. Mas, embora ela tenha uma aprovação por parte do Conselho de Desenvolvimento Urbano aqui da cidade, a gente também tem que observar que falta ali mais detalhamento desses estudos. Tanto falta que até mesmo membros da comissão técnica do Conselho identificaram isso e internamente no PPS nós temos um grupo que nos dá suporte nesse assunto e também identificamos falta de detalhamento. Quem participa do Conselho, vereadora? O Conselho de Desenvolvimento Urbano, que está analisando isso? São vários técnicos, arquitetos, engenheiros, sociedade civil, uma parte sociedade civil e outra parte também pessoas indicadas pela própria administração. E tem um prazo para eles poderem chegar a uma conclusão? A senhora acredita na votação disso, da regulamentação disso em 2016? Olha, eu acredito que o prefeito ele tem maioria na Câmara, então ele, de uma certa forma, ele tem condições aí, junto com a sua base, de fazer isso ser concretizado. Porém, espero que dentro dos devidos parâmetros, para que a gente não tenha mais uma vez uma ação por parte do Ministério Público de forma que mostre que foi feito faltando uma série de detalhamentos, como já aconteceu da outra vez. Algo que eu já tinha falado, tinha colocado, que poderia ter sido resolvido já em 2013, mas nessa ânsia de mostrar, às vezes, quem tem mais força, se aprova e depois, infelizmente, tem ação por parte do Ministério Público. Tem que recuar. Tem que recuar. Vereadora, falar um pouquinho de saúde, então. Eu queria que a senhora explicasse a situação dos PAMOs, da Independência, da Santa Fé, ou do Santa Fé, e das Chácaras Ingrid. A senhora, através de requerimento, está contestando problemas nesses três pontos, nesses três PAMOs. Eu queria que a senhora explicasse o que está acontecendo por lá. Bom, na Independência é um PAMO que ele é muito bem avaliado pela população. Mas essa população que o avalia bem devido ao atendimento dos profissionais da saúde daquele local, ela também observa que esses funcionários e a própria população que usa precisa de um ambiente melhor. É um PAMO que que abrange uma população bastante significativa em termos quantitativos. Sim, bem populoso referência, ali, né? É referência também, por exemplo, para vacinação de BCG. Toda a população da parte alta da cidade, São Gonçalo, Barreiro, Chácarazinho, quando nasce um nenenzinho, tem que trazer para o PAMO da Independência para aplicar as vacinas. Certo. E, nesse sentido,
o que nós encontramos lá na nossa visita? Uma falta, né, de manutenção de um local que precisa ser exemplo em termos de pintura, Fisicamente está deixando de a desejar. equipamentos, fisicamente deixando muito a desejar. Certo. Ventilador quebrado, sol, por exemplo, na sala do dentista, o sol pega direto na cadeira, então dificulta também o trabalho do dentista com o munícipe que está ali para ser assistido. Além da questão do próprio piso, precisa de muitos reparos. Então, solicitamos aí encarecidamente a aceleração na reforma. No Santa Fé, você tem o PAMO fechado para reforma, mas sem uma indicação e uma orientação para os munícipes ali da região, até quando que isso vai ficar fechado e até quando... E para onde, né, vão? E para onde vão. Então, as pessoas ainda estão, assim, se sentindo muito inseguras, porque não tem esse equipamento por um período, sabem que é para reforma, mas não sabem quando que isso começa e quando que isso termina. Vejo que a prefeitura ela precisa melhorar muito na execução dos projetos. Tem a falha de gestão na execução tem gerado aí transtornos para a população e insatisfação. Na questão do Chácaras Ingrid, você tem um PAMO que foi reformado, Inaugurado e fechado. Ou seja, isso não cola mais. A população ela não quer só ver a reforma, ela quer sentir que a coisa realmente reformou, mudou, que o ambiente atende ela na necessidade. Então, são essas as principais indagações. Agora, vereadora, a senhora sempre foi militante também na área da saúde. Essa possibilidade do pronto-socorro, agora, finalmente, com uma retaguarda hospitalar, possivelmente lá no HU. Como é que a senhora está vendo essa situação? Olha, isso A senhora acha que é só mais uma possibilidade de não ser efetivado? Eu questionei e questiono muito, assim, qual é o estudo que foi feito para que a gente dê a devida segurança para o munícipe, no caso de termos, né, o pronto-socorro lá no HU. Por quê? O pronto-socorro, há muito tempo atrás, já era lá. Já era lá. Foi transferido para cá. Se iniciou uma reforma no local onde funciona hoje o pronto-socorro. Aí eu pergunto, por que iniciou a reforma e agora vai mudar para o hospital universitário? Falta de planejamento, não se sabe para onde vai. Então, eu vejo assim, a prefeitura, né, a administração, ela tem batido muita cabeça nesse ponto, se prometeu algo, tem dificuldade para entregar não só essa questão, né, da retaguarda hospitalar, como outros pontos, né, de 53 promessas, parece que 4 foram devidamente aí, concluídas, pelo menos é o que muita gente avalia. A prefeitura tem dificuldade na execução, a gestão tem falhado nesse sentido. Nessa situação do pronto-socorro, é claro, nós temos sim que zelar e buscar meios de garantir essa retaguarda hospitalar. Mas, gente, se já no passado o pronto-socorro foi transferido de lugar, até por uma série de motivos, dentre eles que a avenida é muito movimentada, falta de acesso para o paciente, para o familiar. Aí eu penso, agora a gente volta. Hoje, a nossa avenida ali, a 9 de julho, é muito mais movimentada do que no passado. Praticamente não existe estacionamentos próximos do hospital. E por isso, a nossa preocupação. Claro, precisamos da retaguarda hospitalar, mas precisamos de um entorno que permita o acesso ágil, principalmente da pessoa que está em situação de emergência. Exatamente. É isso que eu me preocupo e não é de hoje. A gente já teve, acho que foi no início do próprio mandato do atual prefeito, uma sinalização nesse sentido. Várias pessoas se empolgaram, mas houve um recuo também por conta dessa situação do trânsito. Aí a senhora está falando da questão de logística. Sim. Mas fisicamente lá comportaria um pronto-socorro? Porque a gente vive vendo o pronto-socorro atual em obras, e não acabam as obras. Lá fisicamente é satisfatório ou a senhora acha que a gente está dando um passo para trás? Então, o hospital universitário... Já que já era no passado lá. Quando você observa a estrutura do hospital universitário, parece que é um monte de puxadinho, né? Começa a crescer para um lado, crescer para o outro.
A principal falha que eu considero nesse processo todo é que eu não consigo entender até agora a queda de braço que o prefeito travou com o governo do estado nessa questão da saúde. Sendo que o objetivo, né, principal numa situação dessa de retaguarda hospitalar, pela a necessidade do munícipe e também pelo custo que nós temos que dar conta para que o serviço funcione, é fortalecer as instituições. Então, a gente precisaria, né, ter, imagina, governo do PSDB em Taubaté, governo do PSDB do estado de São Paulo, no momento que você, pelo menos você olha e fala, puxa, agora a coisa vai acontecer porque são do mesmo partido. Estariam alinhados. E aí você vê o prefeito entrando contra o governador, alegando, né, a situação dessa retaguarda hospitalar. E, por outro lado, onde ele realmente buscou, né, convergir assim, ações no sentido de fortalecer o que nós temos. O hospital atual regional, ele tem já previsto a ampliação dele, que já poderia, de repente, ter sido concluída até para a gente ter o nosso pronto-socorro. A proximidade dele com o regional permite uma ligação entre eles. Então, a gente poderia ali comprar leitos ou então um convênio, o estudo de um convênio para que disponibilizasse leitos para Taubaté. Mas, assim, a situação de retaguarda hospitalar, ela requer sensibilidade, estudo técnico e planejamento organizado. E nisso, a atual administração mostra dia após dia que ela chegou sem uma definição. Na propaganda estava muito bonito, você via lá, né, vamos ter o super hospital, mas e na hora de acontecer? Então, precisa fortalecer, melhorar essa relação com o governo do estado. É claro que o governo federal aí também, a gente tem acompanhado, diminuiu muito os repasses na área da saúde, o estado teve que dar conta disso, o município também, mas é um momento que nós temos que fazer esse enfrentamento somando forças, não medindo forças, porque quem está perdendo é a população. Sem dúvida. Fica aí que a gente já volta. Estamos conversando hoje com a professora Poliana Gama, vereadora do PPS aqui da cidade de Taubaté. Até já.